Fala, nação de obstinados, professor J na área para mais uma aula de língua portuguesa. Quem aí nunca se confundiu quando foi usar a palavra mesmo? Acho que muita gente, né? Até eu mesmo também já me equivoquei no uso desta palavra. Mas vamos lá, olha só, quero falar com vocês hoje acerca do uso da palavra mesmo. Trouxe aqui as principais funções, né, que essa palavra pode exercer e são as funções que são mais cobradas nas provas e que também nós mais usamos no dia a dia e na redação de algum texto, né? Seja em prova ou outro texto formal. Olha só, iniciando aqui, a palavra mesmo, ela pode desempenhar o papel de pronome demonstrativo, que é a sua principal função, tá? Quando a palavra mesmo está exercendo a função de pronome demonstrativo, ela varia em gênero e número e tem um sentido de próprio. Aqui nós temos uma função que tem a capacidade de dar ênfase, né? É uma partícula, é uma palavra que dá ênfase. Olha só, vamos ao exemplo. Ele mesmo me entregou o livro, ou seja, ele próprio me entregou o livro. E como ela pode variar em gênero e número, né? Ou seja, masculino, feminino, singular, plural. Nós podemos construir, por exemplo, aqui, eles mesmos me entregaram os livros, né? Elas mesmas me entregaram os livros. Fica tranquilo. Então, quando você, por acaso, tiver dúvida, você vai e substitui por próprio, né? Então, ele próprio me entregou o livro. Passando aqui, esta primeira função, nós temos o mesmo como advérbio, desculpem. Então, ele sendo advérbio, eu dividi aqui, né, nas três principais funções, né, de advérbio em afirmação, modo e inclusão. Na maioria das vezes, nós teremos o mesmo dentro destas três funções. Por isso é importante que vocês fiquem atentos aqui. Olha só. Quando o mesmo estiver sendo usado como advérbio de afirmação, nós teremos aqui ele no sentido de fato, realmente. E aí, você sempre faz a substituição ali para saber se encaixa direitinho, tá bem? Vamos ao exemplo. J sabia mesmo o que dizia. E aí você vai e substitui. J sabia realmente o que dizia. Perceberam como a substituição dá certo? J sabia realmente o que dizia. E olha só, nós temos aqui o mesmo como pronome demonstrativo que varia em gênero e número. E temos aqui o mesmo como advérbio. E como nós sabemos, quando estudamos lá nas classes gramaticais, advérbio é invariável. Então, se por acaso eu passasse aqui para o plural, por exemplo, eles sabiam mesmo o que diziam. Percebam que o mesmo ele fica invariável. Isso é importante, pois no momento da prova, né, geralmente as questões vêm solicitando que o candidato analise ali, certo? A função de cada palavra e pede para você destacar uma em específico. Então, por exemplo, se a questão pedir para você destacar a palavra mesmo sendo usada como advérbio, aí você vai fazer a substituição para poder distingui-la das demais. Tranquilo? Olha só, quando a palavra mesmo estiver sendo usada como advérbio de modo, ela poderá ser substituída por precisamente, justamente. Vamos ao exemplo. A nota da redação confirmou o mesmo tempo de estudo, ou seja, a nota da redação confirmou justamente o tempo de estudo. Da mesma forma, se você passar para o plural, o mesmo se manterá invariável, tá bem? Vamos aqui ao uso do mesmo quando estiver sendo usado como advérbio de inclusão. Aí você substituirá por até também. Colocamos o seu livro aqui mesmo. Olha só que simples. Colocamos o seu livro aqui também. Tranquilo, né? Fazendo a substituição direitinho, você terá certeza se trata de um pronome demonstrativo ou de um advérbio. Lembrando que aqui, por exemplo, o mesmo está exercendo a função de
adjunto adnominal, né? Já que ele está aqui junto de um nome. Já aqui como advérbio, ele exercerá a função de adjunto adverbial. Percebam que aqui agora nós fizemos uma análise morfossintática. Tranquilidade? Vamos ao próximo mesmo, né? O mesmo aqui sendo usado como conjunção. Quando o mesmo estiver sendo usado como conjunção, ele terá o sentido de concessão e iniciará uma oração subordinada reduzida. Olha só, percebam no exemplo. Mesmo derrotado, o time comemorou. Perceba que existe uma concessão, né? Ou seja, você vai substituir aqui por embora. Embora derrotado, o time comemorou. Aqui é tranquilo, certo? A estrutura, ela se repete. Quando nós tivermos o mesmo sendo utilizado como conjunção, a estrutura será essa, pessoal. Mesmo derrotado, o time comemorou. Entendeu? Por exemplo, mesmo machucado, ele andou de bicicleta. Perceba que existe ali uma relação de concessão, tá? E por último aqui, o mesmo como substantivo. E aí, ele será acompanhado por um artigo, tá? É mais fácil também de identificar. Geralmente, as dúvidas ali, elas ocorrem mais na distinção entre o mesmo pronome demonstrativo e o mesmo advérbio. Mas vamos lá. Quando o mesmo estiver sendo, usado na função de substantivo, ele será acompanhado por artigo e terá o sentido de mesma coisa ou mesma pessoa ou mesma coisa. Olha só o exemplo. Quando vejo todos felizes, por que não consigo sentir o mesmo? Na verdade, aqui é uma pergunta, tá? Quando vejo todos felizes, por que não consigo sentir o mesmo? Você vai lá e substitui. Quando vejo todos felizes, por que não consigo sentir a mesma coisa? Percebam que a técnica de substituição é infalível. Você substituiu aqui, corretamente, você consegue identificar qual a função da palavra mesmo. Certo, pessoal? Trouxe aqui os principais casos, as principais funções aqui exercidas pela palavra mesmo e trouxe aquela famigerada frase que ficava lá estampada nas plaquinhas de elevadores que tanto rodou aí pelo Brasil afora. Na verdade, esta frase, que ficava e ainda fica, em alguns elevadores, esse texto ele foi criado lá em São Paulo há mais de 20 anos, por meio de uma lei, e aí essa lei ela foi sendo replicada por vários municípios, vários estados, e que acabaram replicando também o erro grotesco que existe no texto. Mas vamos lá, olha só. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Eu acho que vocês já identificaram aí qual é o erro, Olha só. Nós temos aqui, pessoal, o mesmo. Ele está aqui, retomando a palavra elevador, Ele está, sim, em uma função anafórica, porém, a palavra mesmo não pode retomar, não pode ficar no lugar de um pronome pessoal, tá? E aqui, esta palavra está exercendo a função, no lugar de um pronome pessoal. Aqui deveria ser, por exemplo, antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. O texto também já possui outro erro de colocação pronominal, Aqui, ó, nós temos aqui uma ênclise, que na verdade deveria ser uma próclise. Percebam que a conjunção subordinativa aqui, olha só, este si, pessoal, é uma palavra atrativa. Então, este outro si deveria vir para antes, Aqui é uma situação proclítica obrigatória. Então, vamos reformular a frase. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Perceberam? Eu trouxe este texto principalmente para falar do erro relacionado à palavra mesmo, mas aí já aproveitamos também e falamos aqui de uma colocação pronominal inadequada. Tranquilidade? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado, com esse conhecimento aqui. E se agregou algo à sua vida, por favor, deixa o like, comenta aí, deixe sua dúvida, a gente procura sanar todas as dúvidas aí
E se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscrever-se para continuar recebendo mais aulas e dicas de língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima!